Meu nome é Sônia, né? Meu nome é Isaías e eu sonhava em ter um casamento com tudo estruturado. Eu sempre fui muito racional, né? E eu consegui, graças a Deus. A gente casou com um apartamento, estava tudo em ordem, fizemos uma ótima lua de mel. Então foi um início de casamento maravilhoso. E foram bons anos assim. A gente vivia muito bem um com o outro, com muita alegria mesmo. A gente ria muito juntos. Só tinha um problema no nosso casamento, que entrou pesado, foi porque eu não conseguia ter filhos, e eu queria muito isso, né? Os filhos e também o volume de trabalho, né? A gente trabalhava muito, eu trabalhava muito. E em algum momento também a minha empresa me transferiu para a Americana. Então eu fui para a Americana e eu voltava apenas de quartas-feiras, né? Só tinha um problema, né? Como nós não conseguimos ter filhos, nós acabamos dedicando demais ao trabalho, né? Nós canalizamos a nossa força para isso. Aí começou uma fase difícil, uma fase assim de começamos a perder a nossa identidade, a nossa alegria. A alegria a gente já não sorria mais, a gente se via, mas sempre estava meio triste, né? Então começou a mostrar o início de uma crise. Na verdade, nós perdemos toda a cumplicidade, a gente perdeu aquela amizade. E isso foi fazendo com que o nosso casamento realmente acabasse, né? Essa hora eu tomei uma decisão que não dava mais, né? Eu estava voltando do trabalho numa sexta-feira e aquela sexta-feira eu falei, esse final de semana acaba meu casamento. Então eu vou pedir o divórcio para a Sônia, vamos fazer o que tem de fazer, mas não quero mais viver nessa vida, né? Eu cheguei em casa como ela não estava, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou fazer minha mala, e fazer uma mala definitiva. Eu fiz uma mala, coloquei debaixo da cama e esperei ela chegar. Só o que ele não sabia, agora eu me emociono, era que 15 dias antes, para mim já tinha dado acabou, eu não quero mais essa vida, né? E a minha última alternativa foi ir a uma igreja. Então eu entrei naquela igreja e conversando com Deus, falei, Deus, eu não sei se o Senhor me quer, eu não sei se eu mereço o seu amor, mas o meu casamento destruído, eu não consegui ter os filhos que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu quis fazer com as minhas mãos, eu não consegui. Então eu queria que o Senhor falasse alguma coisa para mim hoje. E então eu saí dali leve, solta, na certeza de que Deus estava cuidando da minha vida. E 15 dias depois, então eu fui falar com ele. Eu fui falar com ele e falei para ele se ele queria ir na igreja junto comigo. Ela chegou em casa nesse domingo à tarde, eu mala pronta para falar para ela. E quando eu ia dar a boa notícia, ela falou assim, vamos na igreja? Eu falei, admirado. Eu falei, igreja? Ela nunca me chamou para ir na igreja. E eu nem acreditava mais que tinha alguma solução no nosso relacionamento. Então, e foi bem assim, sobrenatural a coisa. Porque nós chegamos na igreja e bem à frente tinham 2 lugares vazios. E eu falei, vamos lá. Ele falou, lógico que já está cheio, né? Já tem alguém, está ocupado aquele lugar. E então a gente ficou em pé, igreja lotada. E deu uns 5 minutos, 10, e ninguém ocupava aquele lugar, então nós sentamos. Eu me lembro que o culto inteiro era sobre servir a Deus. Então as músicas, tudo que o pastor falou só falava sobre servir. E nós não saímos de lá assim, terminou o culto sem que a gente ouvisse uma coisa, assim, não uma palavrinha sequer sobre o amor, sobre casamento. E a gente já estava levantando para ir embora quando um anjo do Senhor tocou assim no meu ombro, né, e falou, com licença, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. E eu estava chorando, eu achei assim até inconveniente, né? Tá tudo bem com vocês? Aí eu, na minha arrogância, lógico que tá, né? Tá. E aí ela insistiu, falou, vocês vão me desculpar. Eu vim a esta igreja, esses 2 lugares ficaram vazios aqui na frente durante bom tempo. E Deus falou comigo, você vai falar com as pessoas que vão sentar nesse lugar, e esse lugar ficou desocupado um bom tempo. E depois que vocês sentaram, eu fiquei perguntando para Deus, e agora, Deus, o que eu vou falar? E Deus está dizendo o seguinte para mim, que não importa o que vocês estejam passando, só o que Ele está me pedindo para falar é que Ele quer que vocês passem por essas dificuldades juntos. Vocês leem a Bíblia? Eu falei, há muito tempo que eu não vejo o que é uma Bíblia. Ele falou, então eu queria que vocês lessem João de 1 a 5, todos os dias,
e ler também um provérbio por dia. A gente saiu, agradeceu aquela palavra daquela senhora, né? Fomos embora. Durante a nossa ida para casa, um silêncio no carro, a gente não falava muita coisa. E na minha cabeça, e a mala tá pronta. Agora eu falo, acabo com tudo, ou acredito que tenha alguma esperança, né? E a gente chegou em casa, tal, conversamos um pouco. E aí eu acordei de manhã, fiz uma mala menor, né? Não peguei uma malona grande com tudo. E foi a primeira vez que eu fui para Americana. Depois de um bom tempo, eu coloquei uma Bíblia na minha mala. Ali nós decidimos que nós iríamos tentar, mas não sozinhos, que Jesus estava entrando. Estava entrando na nossa vida, né? E o nosso relacionamento, então, aí começou a 3, né? Nós começamos a ir à igreja toda semana. Com aquela leitura de João, eu vi quem era Deus, né? Quem era Jesus. E começamos firme mesmo a viver na palavra do Senhor. E depois disso, Deus nos deu uma linda família, né? Mas isso é uma outra história. É verdade, uma outra história. Da morte para a vida.